vamos falar sobre a cidade de Aquidabã e a sua nacionalista história. Aquidabã fica ao norte de Sergipe, a 116 quilômetros de Aracaju. Tem cerca de 18 mil habitantes e a sua principal atividade econômica é a agricultura. Quando Cristóvão de Barros, depois de 1590, invade Sergipe, doa em Sesmaria as terras do norte para o seu filho, Antônio Cardoso de Barros. Na região onde hoje se encontra a sede do município, parentes de conquistadores implantaram uma fazenda de gado. Além de algumas casas, também foi levantado um cemitério, bem próximo à Estrada Real, que cortava o sertão, indo até o Rio São Francisco. O local ficou conhecido pelos passantes como cemitério. Logo foi erguida uma Santa Cruz e uma capelinha em homenagem a Nossa Senhora Santana. Alguns historiadores revelam que em frente ao cemitério existia uma frondosa árvore, onde o tronco servia para que senhores amarrassem escravos e mulatos desordeiros para os castigar. Acredita-se que por volta de 1850, o povoado cemitério ganhava corpo. Tanto é que em 12 de março de 1857 é criada a primeira escola pública de ensino primário na localidade, para atender cerca de 30 crianças em idade escolar. A escola trouxe progresso com o rádio e 15 anos depois, em 11 de abril de 1872, a povoação deixava de ser eclesiasticamente dependente de Santo Antônio do Propriá e passava a ser chamada de Freguesia de Santana do cemitério de Aquidabã. O primeiro vigário foi padre Bem-vindo Tita de Jesus, seguido pelo padre José Cupertino Nogueira da Silva. A freguesia é uma das poucas que tiveram lei estadual regulamentando o dia e o local para a feira. Isso foi em 16 de abril de 1877. Com a feira, o desenvolvimento chegou com força, provocando querelas com Propriá. Todos os moradores dos povoados Sítio do Meio, hoje Muribeca, Tamanduá, Graco Cardoso, Malhada dos Bois e Canhoba alcançavam facilmente a freguesia de Santana. O nome cemitério já não revelava o grau de progresso da localidade e, aproveitando-se a vitória das tropas brasileiras na Guerra do Paraguai no Riacho Aquidabã, entre o Paraguai e o Mato Grosso, o local recebe esse nome. Aquidabã é guarani e quer dizer terra entre rios, ilhas, terras férteis e aguadas. Outro município que teria sido homenageado por conta da Guerra do Paraguai é Riachuelo. Através da Lei de 1215, de 4 de abril de 1882, Aquidabã consegue sua independência de Propriá e torna-se vila. Mas, curiosamente, a vila não é instalada oficialmente. A Câmara de Representantes, composta, não reconhece a proclamação da República e, através de um ato, em novembro de 1898, o governo do estado decreta a intervenção e nomeia como interventor Francisco Figueiredo. Já em março de 1890, os vereadores são depostos e é formado um conselho de intendência, composto por Antônio Inácio de Moraes, Raimundo Ezequiel Henrique e Amaro Vieira dos Santos Maia. O município ganhou mais prosperidade. A feira ganhou projeção estadual. Para lá corriam grandes fazendeiros e seus rebanhos. Suas terras férteis eram campos para frutas, feijão, milho, fumo, algodão e mandioca. O comércio de secos e molhados era um dos mais ricos da região. As famílias Moraes, Maia, Amaral e depois os Guimarães, Figueiredo, Onias, Teodoro e Oliveira deixaram marcas importantes na história de Aquidabã. Mas só em 8 de outubro de 1935, no governo de Heronides de Carvalho, Aquidabã deixa de ser vila e passa a cidade. Seu primeiro prefeito eleito foi Acelino José da Costa. Você sabia que José Augusto Sergipano é um dos grandes filhos ilustres da cidade de Aquidabã? Pois é,
Um dos nomes mais marcantes na história da música sergipana é José Augusto Sergipano. Ele nasceu na Avenida Santa Terezinha, na Baixinha, em Aquidabã, no dia 3 de outubro de 1936. Era o filho mais novo, tinha 6 irmãos. Fez os seus primeiros estudos em Aquidabã e depois veio morar em Aracaju. Na capital, estudou e concluiu o 2º grau. Em 1953, estudava e trabalhava na primeira linha de ônibus coletivo de Aracaju. Em 1956, foi para São Paulo tentar ser cantor. Lá, ainda fez 1 ano do curso de medicina, mas desistiu por causa da música. Participava de todos os shows de calouros que sabia. Em muitos, ganhou prêmios. Em 1964, lançou seu primeiro LP e fez grande sucesso com a música Cantando para Não Chorar. Casou-se com Arisdete e teve 2 filhos. Em Sergipe, José Augusto Sergipano arrastava multidões e assim ficou conhecido, o cantor das multidões, um dos últimos românticos. Em 1981, cancelou um show em Senhor do Bonfim, na Bahia, para visitar sua mãe, que estava internada no Hospital São José, em Aracaju. Cobrado pelo empresário para fazer o show em Bonfim, por volta das 17 horas do dia 5 de dezembro de 1981, José Augusto deixava Aracaju com destino à cidade baiana. Na estrada, próximo à Feira de Santana, o seu carro, um Opala, foi envolvido num acidente e o cantor teve morte imediata. Agora vamos falar sobre as passagens de Lampião por Aquidabã. Comentário de Lauro Rocha Lima. Virgulino Ferreira, o Lampião, visitou Aquidabã por 2 vezes. A primeira fora feita amistosamente, apenas para o reconhecimento do lugar. A segunda, entretanto, caracterizou-se pelos atos de atrocidades, implantando o terror e saques na cidade. Isso aconteceu por volta de 1936. Dormiu, como se narrava nas rodas populares, no povoado Cruz Grande, hospedando-se na casa de um improvisado coiteiro. Pela manhã seguinte, a notícia da presença do rei do cangaço correu e seu bando de 50 bandidos chegou à sede municipal. Lampião e seus capangas, então, passaram a indagar pelos homens ricos da cidade. Primeiro, perguntou onde morava Lóia, que era o delegado. Este já havia fugido. Depois, perguntou por Aldon Figueiredo, que, como tantos outros, já havia deixado a pacata cidade. Reporta-se que, quando da sua chegada pela Baixinha, o local já estava quase deserto, pois a população, com a notícia da chegada de Lampião, fugiu para o interior, escondendo-se nas matas e grutas. O cortejo de Lampião prosseguiu em direção ao centro da cidade, onde estavam as lojas e as casas comerciais, residências dos mais afortunados e armazéns de compra de algodão. Lampião, para conquistar a meninada, muito sábio, jogava moedas, que eram disputadas pelos poucos que, não entendendo bem o que significava a visita, ficavam na cidade, não acompanhando seus pais. Entre a meninada estavam os irmãos Antônio e José do Papel. No centro comercial, em frente ao armazém de Maximino Calango, avô de José de Matos, o grupo matou a punhaladas um doido, cujo nome nunca foi revelado. Abriram o corpo do inditoso maluco, retiraram as vísceras e as banhas e, com estas, limparam o sangue dos punhais. As atrocidades continuaram pelas ruas da então pequenina cidade, cometidas contra poucos. Conta-se que Zé Baiano marcou algumas donzelas a ferro quente com as letras JB nas nádegas. Outras foram estupradas, inclusive mulheres idosas. Lampião então passou a ameaçar um dos filhos recém-nascidos de João de Clarinha e Franquinha, que não deixaram o lugar porque a mulher havia dado à luz na madrugada do dia anterior. O casal passou por momentos angustiantes. Antônio e José do Papel, que apanhavam as moedas atiradas para as crianças, tiveram as orelhas cortadas, um ato de atrocidade que ficou no registro da visita de Lampião, pois José do Papel, durante toda a sua existência,
Pessoa muito conhecida e conceituada, era o homem marcado pelo corte de uma das suas orelhas. Lampião e seu bando, depois de tirar a paz da cidade, retirou-se para o interior, tomando a estrada que segue para os Andrinos. A rapaziada, cheia de idealismo, armou-se e seguiu à procura do bando, que já se encontrava longe. Mas o ardor do orgulho ferido fez com que os rapazes apressassem o passo, conseguindo aproximar-se do bando de Lampião, onde travaram uma pequena luta. Gustavo Guimarães, usando de um rifle, atirou e matou um dos cangaceiros retardatários, e ali naquele gesto estava a vingança de Aquidabã para com o famigerado bando de Lampião. Por muito tempo, repetiu-se a inditosa visita de Lampião na vida da pacata cidade. Firmino Figueiredo, Mamed Alves do Carmo e Rosalvo Figueiredo contaram, e Pires Uine, Acelino Guimarães e José Anderson do Nascimento escreveram este episódio na cidade de Aquidabã. Agora vamos citar alguns filhos ilustres da bela cidade de Aquidabã. Temos Aderbal Figueiredo, médico conceituado. José Alves do Carmo, maestro. Coronel Milton Pereira Azevedo. Como capitão, governou Sergipe no ano de 1941 e parte de 1942 na qualidade de interventor federal. Temos Custódio Santana, radialista. Acelino Pedro Guimarães, advogado, escritor, historiador e membro da Academia Sergipana de Letras, um dos intelectuais do município. Solon Figueiredo, juiz de direito. Temos Lauro Rocha Lima, professor, escritor, jornalista e advogado, membro do MAC da Academia Sergipana de Letras. Ademar Messias de Aragão, general do Exército. Nadir Mangueira, professora. Rui da Silva, padre. Acival Gomes, radialista. Temos também como filho ilustre da cidade de Aquidabã, Marciano da Silva Dias, desportista. Sebastião Figueiredo, deputado estadual. Ludwig Oliveira, radialista e professor. Francisco dos Santos, o popular Chico Buchinho, que é historiador. Raimundo Macedo, radialista. Joaquim Macedo, professor. Zito Mangueira, radialista. Temos também Carlos Azevedo, um comerciante da cidade de Aquidabã. Clóvis Ribeiro Aragão, também comerciante. E Nefânio Oliveira, músico. Um dos filhos ilustres da cidade de Aquidabã, Rosalvo Figueiredo, comerciante. Rubens Oliveira, político e empresário. José Augusto Sergipano, o cantor das multidões. E Alvanildo, cantor.